Saudações a todos, aqui é o Vander, do canal Cavalcante Precisa Renascer. Hoje continua sendo o dia 19 de novembro de 2020 e agora são exatamente 13 horas e 59 minutos. Então vamos, acho que a quarta parte da série de vídeos. Morrer para mim é fácil, o difícil é desencarnar. Então vamos lá. A terceira vez que eu morri, mas não desencarnei, isso deve ter sido provavelmente no dia 13 de junho de 1996. E eu sei disso porque foi feito um BO e, poxa vida, aí houve um trâmite processual, uma coisa que nunca aconteceu antes. E aí eu tive que ir para a delegacia. Depois de 5 anos de tratamento, eu tive que ir para a delegacia e aí a data do meu atropelamento, da segunda vez que eu fui atropelado, talvez se eu estiver errando é por 1 ou 2 dias, mas o mês é junho de 1996. Mas vamos lá então. Eu sei que eu estava indo lá trabalhar lá no escritório. E eu estava andando na calçada, numa dessas avenidas que o pessoal anda a 100 por hora. E eu estou lá andando na calçada e de repente eu escuto uma freada atrás de mim, uma freada muito brusca mesmo. Aí eu olho para trás para ver o que está acontecendo e eu vejo o carro já a 2 metros de mim. Ele subiu em cima da calçada e me atropelou. Por excesso de velocidade, isso porque eu vi o BO 5 anos depois e ele estava a 100 km por hora. E dessa vez, eu não me lembro de ter sido atropelado. Eu me lembro que, quando eu abro os olhos, a última coisa que eu vi foi o carro a 2 metros de mim, e aí apaguei. Mas eu me lembro que eu abri os olhos em algum momento desse momento, e eu estava num lugar iluminado, tudo branco, tudo bonito, iluminado, com uma cor bonita. E aí eu estava aqui nessa posição, obviamente, olhando para tudo quanto é lado e me perguntando, poxa vida, mas que lugar é esse? O que aconteceu? E aí de repente, a uns 8 metros de mim, me surgem 5 pessoas, em formação de V, né? Uma pessoa aqui na frente, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui, 5, a uns 8 metros de distância de mim. E a hora que eu vi essas pessoas aparecerem, imediatamente eu levantei os 2 braços para cima e falei, aleluia, Senhor, estou livre. Poxa vida, tanta coisa boa para se falar e falo logo isso. Aleluia, Senhor, estou livre. Aí o cidadão que estava na frente dessa formação chega a uns 2 metros de distância de mim e fala, infelizmente isso foi um acidente e você vai ter que voltar. Aí eu fiquei, poxa vida, meio indignado, falei, não, eu não vou voltar não, eu vou ficar. Aí ele falou mais uma vez, poxa vida, eu sinto muito, mas foi um acidente e você vai ter que voltar. Poxa vida, aí eu perdi a paciência, né, porque vocês aqui de Cavalcante sabem que para mim perder a paciência não precisa de muita coisa. E esse cara me fez eu perder paciência. Aí eu falei, poxa, eu não vou voltar porcaria nenhuma, se alguém tiver que voltar, porque volte você então, porque eu vou ficar. Aí as outras 4 pessoas que estavam lá a 8 metros de distância começaram a vir na minha direção e aí, obviamente, que eu dei as costas e saí correndo. E aí, obviamente, que quando eu abri os olhos novamente, aí eu percebi que eu estava deitado, um monte de PMs do meu lado. Aí eu pensei a seguinte coisa, mas o que aconteceu? Será que eu passei mal e a PM invadiu a minha casa para me socorrer? E eu pensei esse tipo de coisa porque os bombeiros lá da cidade de São Paulo, naquele tempo, eles usavam a mesma roupa da PM. Então não era a PM que estava do meu lado, eram os bombeiros. E aí eu apaguei de novo. E 5 anos eu fiquei em tratamento por causa desse acidente, porque o carro estava a 100 por hora. E uma coisa muito interessante, o que aconteceu dessa vez que não aconteceu nas vezes anteriores?
Segundo o relato que eu vi no BO, 5 anos depois, aliás, eu entrei com um processo contra esse cara que me atropelou, o carro estava 100 por hora quando eu fui atropelado. Então, segundo o que está no BO, o carro bateu em mim e eu fiquei rolando no asfalto aí uns 15 metros. O carro entrou num poste que estava lá em cima da calçada, porque se ele não tivesse pegado aquele poste, ele teria entrado e atropelado um monte de gente que estava no ponto de ônibus depois do poste, e ele dobrou em dois ainda por cima, de tão violento que foi esse acidente. Então eu fico imaginando que quando ele bateu em mim a 100 km por hora que ele estava, ele arremessou o meu corpo a 15 metros de distância e o meu espírito, obviamente, foi também arremessado do meu corpo. E aí que fica uma coisa muito interessante, que eu vou contar agora no próximo vídeo, algumas coisas interessantes de todas essas vezes que eu fui atropelado, que eu morri e não desencarnei. Porque tem diversos tipos de coisas, de situações que eu vi dessas vezes que eu desencarnei, e, poxa vida, eu não encontrei resposta ainda para a maioria dessas perguntas. Então, até o próximo vídeo.